Fala, seguidor Nova Onda, vem com a gente que hoje tem conteúdo bom aqui. Quem tá aqui com a gente é Matheus Andrade, mais conhecido como O Pregador. Vamos falar um pouquinho da palavra, sobre a sua história. Matheus, seja muito bem-vindo aos Estúdios Nova Onda. Muito obrigado, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês novamente para poder comentar algo sobre fé, comentar um pouco minha história com vocês. Vamos que vamos. Matheus esteve aqui da primeira vez, o podcast foi muito legal. E assim, a gente nem tinha combinado palavras, nem combinamos nada e fluiu muito bem. Então, se você quer acompanhar esse primeiro episódio, corre lá nos estúdios Nova Onda, podcast Nova Onda no YouTube e acompanhe essa entrevista que foi bem legal. E agora vem pra cá, que foi tão bom que nós estamos aqui pela segunda vez. Vamos falar assim sobre fé, sobre Bíblia, sobre coragem. Vamos lá, Matheus, quero que você compartilhe com a gente a sua história. Né? Você teve alguns percalços aí, teve algumas dificuldades. Eu acredito que muita gente de casa vai se identificar com a sua história. E vamos embora, vamos papear. Vamos lá. Matheus, eu quero saber sobre. Como a gente vai falar sobre fé, e eu acho que a gente sempre. É o momento que a gente fica sempre em cima do muro, né? Nos piores momentos. É ali onde a gente se questiona sobre a nossa fé. Então, eu queria que você começasse falando sobre a sua vida, sobre qual foi a pior fase da sua vida. A pior fase da minha vida foi quando eu comecei a carregar diversas coisas sozinho. Eu não me abria com as pessoas para falar o que me doía. Eu aguentava tudo sozinho. Isso me chamou muita atenção porque quando eu comecei a me abrir mais, eu entendi. Eu tirava o peso que carregava dentro de mim. Então, aprendo uma coisa, quando a gente se abre para falar com Deus, quando a gente se entrega totalmente a Deus, Deus ele nos cura por dentro. Então, ele cura todas as feridas que há na nossa alma. Ah, Matheus, agora vou fazer uma pergunta. Quando você passou o seu pior momento da sua vida, você já estava caminhando com Deus? Foi no pior, na pior fase que você descobriu realmente? Ou então, assim, você sentiu a necessidade de conhecer esse Deus vivo? Foi quando eu já estava caminhando com Deus. Porque que antigamente eu achava assim, tô buscando, eu tô orando, eu tô fazendo a vontade de Deus, eu não vou passar por luta. Tô caminhando, tô fazendo a vontade de Deus, não vou passar por tempestade. Mas é que me chamou a atenção, por quê? Mesmo a gente buscando, mesmo a gente subindo o monte, mesmo a gente fazendo propósito com Deus, a gente não vai se livrar da tempestade, a gente vai passar por ela. E a Bíblia mesmo diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É Deus dizendo, tu vai passar pela tempestade, mas eu, o Senhor, vou estar com você, te guiando, te protegendo, blindando a tua vida. Eu quero que você compartilhe, eu quero que você abra seu coração. Porque a gente fica assim, tá, foi o pior momento da vida do Matheus. Todo mundo tem os seus piores momentos, né? Suas guerras internas. Mas assim, o que de fato aconteceu com você? Eu sei mais ou menos que a gente fez outro podcast, então assim, para buscar quem tá chegando agora, quem tá conhecendo o Matheus agora, compartilhe um pouquinho dessa sua história. Você perdeu sua mãe muito novo, Sim, mas você já conhecia dele da palavra. conheci. Então, esse foi até um diferencial, porque geralmente o que mais a gente escuta é se não é pelo amor, é pela dor. Isso. Então, compartilha essa fase que você teve de tão novo, que eu lembro que da outra vez a gente falou assim, caramba, mas tão novo, tão cabeça, porque você já estava na De Deus. presença de Deus. Passei pela uma fase bem difícil na minha vida. Quem tá acompanhando agora vai entender da minha história, né? No longo da minha caminhada, minha mãe faleceu novinha, nova. E, tipo, ela sempre buscou a Deus, sempre levou a gente pra presença de Deus. Aí chegou uma fase que eu fiquei sem ela, e assim, aquele apoio, tá caminhando comigo para estar levando eu e meus irmãos para a presença de Deus. E eu aprendi que eu tive que ser o cabeça ali na hora, tive que ajudar. No momento que eu precisei de ajuda, que eu precisei de um apoio, Deus me levantou ali para fazer diferença. Eu ali me questionei, Deus, por que eu tô passando por isso? Deus, até quando eu vou viver passando por percas? Era percas em cima de percas que eu estava passando. Passei pela perca de algumas pessoas próximas, depois perdi minha mãe, alguém que era próximo, alguém que cuidava de mim. Falei, Deus, por quê? Tinha vários porquês. Deus falou, filho, você vai entender. O processo dói. A gente não entende. A gente até questiona. A gente fala, Deus, por que essa dor? Mas é necessário muitas das vezes a gente passar pela dor para a gente entender o propósito. Não tem como eu falar de dor
eu não passei pela dor. Não tem como eu falar de perca se eu não perdi. Não tem como eu falar de amor se eu não amo o meu próximo. Não tem como eu falar de ajuda se eu não ajudo o meu próximo que está do meu lado. Não tem como eu falar que todas as pessoas estão do meu lado se eu mesmo não me coloco do lado dessas pessoas para somar, para acrescentar. Matheus, falando sobre essa questão de saber pelo outro, né, que tá sozinho, se colocar no lugar do outro, cobrar. Nesses seus momentos de oração, você se lembra qual foi, assim, uma oração, foi a oração mais sincera que você teve? Eu te Sim, pergunto isso porque eu tive um momento também, assim como você, eu tive um momento que acredito que essa oração que eu fiz foi uma oração que me marcou muito, porque meu pai estava com câncer, eu estava com meu pai no hospital, e aí eu fui, no momento de oração, eu falei assim: eu vou na janela, tá, pai? E ele já estava já fraquinho, e aí eu estava ouvindo um louvor. E essa oração me marcou porque eu fiquei assim, realmente, ali foi tipo assim, louvando com aquele louvor, estou clamando, estou pedindo. Na hora veio esse louvor, e aí eu comecei a orar com Deus. Aí eu comecei a falar: Senhor, eu estou orando errado, eu estou pedindo errado. Meu pai andava, meu pai fazia isso, fazia acontecer. E hoje eu vejo meu pai, porque a oração que eu fazia era o quê? Eu quero ele aqui comigo. sim. Não interessa, vai estar na cama, vou ter que fazer. Não quero saber, Senhor, eu quero meu pai junto comigo. Só que aí eu falei assim: Senhor, eu estou pedindo errado. E comecei a clamar mesmo, eu e Deus ali, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus falando. Quando terminou a oração, eu olho assim, meu pai estava entrando em coma. Então eu fiquei assim, gente, por isso que eu te pergunto, né, qual foi a oração mais sincera, uma oração que te marcou? Porque essa foi, claro, sempre tive Deus na minha vida, sempre soube da existência, mas essa oração, esse dia, foi, sabe assim, uma resposta imediata. Tanto é que eu hoje eu não sou, né, não sigo doutrina nenhuma, e eu falo assim, é porque eu sou sem vergonha, porque eu sei do poder de Deus, eu sei a obra que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu tive essa intimidade com Deus. Nesse momento, assim, eu quero saber de você. Qual foi a oração que realmente, Cássia, é essa foi que realmente, nesse momento tal, foi realmente ali que me marcou. A oração que mais me marcou foi, eu lembro até hoje, quando eu entrei no meu quarto, com aquele choro, eu falei: Deus, não tô aguentando. Deus, estou passando pela fase porque eu perdi minha mãe, para você entender melhor, foi no meu aniversário. A gente tava já, Nossa. a gente preparou tudo. Aí ela vai receber a alta, é isso, aquilo, outro, e todo animado. E recebemos a notícia do hospital. Ela faleceu. E eu comecei: Deus, por quê? Mas porque o Senhor falou que ia restaurar a saúde dela. Por que isso? Eu questionando, como tem alguém questionando nesse momento: Deus, por que eu tô passando por essa fase? Até quando eu vou passar por essa perca? E Deus disse para mim: filho, eu, o Senhor, estou contigo. Eu falei: mas Deus, como o Senhor está comigo se eu estou passando por esse silêncio? Parece que nada faz sentido para mim. Deus falou assim: filho, para você pode não estar fazendo sentido agora, mas eu, o Senhor, estou abraçando você nesse momento. Eu lembro até hoje, foi 3 horas da manhã. Eu senti aquele abraço de madrugada, me abraçando. Eu falei: Deus, não estou aguentando. Ele falou assim: filho, levanta tua cabeça porque eu estou contigo, vou te ajudar nessa caminhada. Você não vai perecer. Eu, o Senhor, vou te ajudar. Foi a oração mais sincera. Deus, me ajuda. Somente me ajuda. Porque por mim, eu não vou suportar. Isso você tinha 10 anos, né? Isso. Não vou suportar. E como que foi depois da perda da sua mãe? Amigos, parentes, como que foi isso? Porque eu fico impressionada porque você era muito novo. Sim. Teve o suporte ali ou você que foi o suporte da família? Eu fui suporte. Porque amigos, eu tinha assim, entre aspas, vinham até mim e falavam assim: eu tô contigo aí, pode contar comigo. O que mais me ofereceu de dinheiro: olha, eu vou te ajudar, o que você tiver precisando na tua casa. E eu, nessa época, eu tava passando pela fase da crise. Pensa na fase da crise difícil. E eu precisando de ajuda ali, de alguém pra me ajudar. Meus amigos bateram no nome: eu tô contigo. É como eu sempre repito essa palavra, né? No momento bom, todo mundo é teu amigo. No momento do churrasco, todo mundo é fechamento. Mas no momento da dor, no momento da crise,
Deus revela o caráter de muitas. Então nem todo mundo. Então, Então, a palavra que eu repito, no momento bom, todo mundo é amigo. No momento do churrasco, no momento que tu tem condições, aí é todo mundo fácil, tem né? fechamento. Aí é fácil, né? Aí todo mundo tá do teu lado, no momento da tua fama, ó, tô contigo. Mas no momento da dor, no momento da perca, no momento da crise, no momento da porta fechada, aí que você entende quem é teu amigo de verdade. É aí que Deus tira a máscara de muita gente. Então toma cuidado com as pessoas que batem no teu ombro. Toma cuidado com as pessoas que sorriem pra você. Porque nem todas as palavras que as pessoas falam se cumprem. Tem palavras que vai e bate no chão. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. E ela vai se cumprir em nossas vidas. Matheus, por que que você acha que hoje em dia os jovens estão, o mundo, né, está assim tão frio? Tá frio por conta de que as pessoas estão deixando mais de amar o próximo. Estão vendo o cenário como tá mais acreditando, porque tem muita gente por aí, não tô generalizando, mas tem gente que tá brincando com as coisas de Deus e acaba, o povo fica olhando a situação e se esfriando um pouco. Falar, saber, muita gente no, se mudou tá errado, então se afastar, não quero saber de Deus e acaba se distanciando da Mas, presença mas de você acha Deus. que assim, a pessoa vai na igreja para buscar a A Deus? Deus. A gente não pode ficar vendo o que o coleguinha tá fazendo Isso. ou deixando de fazer. A gente escuta muito assim, ah, porque tem que pagar o dízimo, eu não dou porque o pastor faz isso. Mas não é você e Deus, é a sua ação, você está fazendo ali, é você e Deus. O que o outro vai fazer depois, não é assim? Isso. Não compete a gente. Aí é ele que vai, aí cada um com a sua fé, é ele que vai responder com Deus, ele que vai resolver com Deus, mas assim, a pessoa fazer a sua parte. Então, eu acredito que é por isso que as pessoas estão deixando de procurar erradamente, né? Deixando de procurar a casa do Senhor, né? Porque parece que tá virando um comércio, né? Isso, meu Isso. Deus. Nós vivemos numa geração que as pessoas hoje em dia estão indo mais para, algumas pessoas, não todas, para ver estrela. Ah, se a pessoa revela CPF, eu vou atrás dele. Se a Sim. pessoa canta corinho de fogo, eu vou atrás dele. Estão deixando de buscar a presença de Deus, porque o que importa é a presença de Deus. Porque se a gente for focar no homem, a gente vai cair. É. Se a gente for focar no homem, a gente vai tropeçar. Mas quando a gente tem um alvo que é Jesus Cristo, nada nos abala. Palavra nenhuma nos abala, fofoca nenhuma nos abala, porque hoje em dia o que mais tem é fofoca dentro da igreja. Se a gente for parar para ficar ouvindo opiniões alheias, a gente só vai afundar, a gente não vai remar no barco, a gente só vai ver observando o que a multidão diz ao nosso respeito. Mas quando a gente entende a direção e o destino do barco, o barco segue adiante. A tempestade pode até vir, mas ela não afeta o barco. Continua na direção certa. Queria que você falasse um pouquinho o que você aprendeu no calado, no silêncio. Deus moldou, o que você... Então, o que eu aprendi no silêncio é que nem tudo a gente tem que falar. Tem coisas que a gente. As coisas que a gente vai fazer, nossos Eu planos. sou bocuda. Ai, eu sou bocuda. Seu Mário também é. Falo também. Eu e seu Mário. A gente se empolga com as coisas que a gente fala. Aí a gente fala e não acontece. Aí eu fico assim, meu Deus, cala-te boca. Assim, mas a gente se empolga. Sim. Só pra complementar, olha só. Eu trabalhava, isso tem uns 20 anos. Uns 20 anos, vê. Aí eu tava pra comprar meu apartamento. Na época, né, eu e meu noivo. Tava tudo certo, Matheus, pra comprar um apartamento. Que era o apartamento do lado da minha mãe. Do lado da casa da minha mãe. Tipo assim, sou filha única. Então, assim, pra mim era um sonho ter minha casa ao lado da minha mãe. Aí eu cheguei no serviço como? Ai, tô muito feliz. Tô muito feliz. Porque já tá tudo certo. Vou comprar um apartamento. Já falamos com a dona. Meu noivo já fez já tava tudo certo. Já, né, era financiado. Fomos na Caixa Econômica, já tava tudo certo. Ai, que bom. Ai, que alegria. Que isso aqui. Eu falei assim, compartilhar com as amigas, né? Dormi, acordei, a moça, eu não quero mais. Eu já tinha comprado geladeira, fogão, televisão. Eu fiquei Meu assim, Deus. ué, mas como assim eu não quero? Não, não quero mais não. Se vocês quiserem, eu vou viajar. Aí se vocês quiserem,
eu alugo pra vocês durante esse tempo que eu vou viajar, durante 1 ano, e depois quando eu voltar a gente fecha. Aí na época, meu noivo, não, não, eu podendo pagar pra gente o que é nosso, eu vou ficar pagando aluguel? Não, não vou. E eu, né, eu falei assim, não, mas eu quero isso mesmo. Tá bom, eu vou, eu quero. Não, não, vamos parar e pensar. E aí eu lembro que eu ficava assim, eu chorava, assim, porque eu tive que dividir tudo. Botei as coisas na casa da minha mãe, as coisas na sogra, televisão, fogão, tudo ficou guardado 1 ano. E aí ele pediu, eu falei assim, Senhor. Aí Deus é tremendo. E aí minha mãe, cala essa boca, abre a boca, conta mesmo as coisas sem acontecer. Aí nisso o que que eu fiz? Trabalhando no calado, nós trabalhamos no calado. Aí quando passou 1 ano, na rua da minha mãe, a amiga da minha mãe estava vendendo o apartamento dela. E essa amiga da minha mãe, o genro dela, trabalhava com meu marido. Olha como Deus faz as coisas. E aí meu marido conversando com ele, pô, estou procurando lá. Ele, pô, minha sogra tá vendendo. E minha mãe falou com a amiga, pô, minha filha tá procurando. Aí, né, deu match. Aí, gente, como é que pode? E a gente, que não sei o quê. Aí eu falei, Júnior, vamos ficar quieto. Não vamos falar nada. Vamos trabalhar quieto. Não, só depois que tiver certo, tiver dentro do apartamento. Agora não falo nada. Aí todo mundo ficava perguntando, pô, e aí? Eu falei assim, pô, eu tô procurando. Tô procurando, tô procurando. E realmente foi, aconteceu. E aí aconteceu desenrolar e a gente conseguiu comprar o apartamento. Mas é isso. A gente fala, a gente joga pro universo e não acontece. Tem que aprender a calar a boca. Mas fala, agora eu já concluí. Eu pergunto e respondo. O legal é esse, né? Que eu já vou nessa mais. Eu já pergunto, eu já respondo meu e aí então vou embora. Olha lá! Falou o tamanho da língua. Mas, não, mas a gente brinca. Mas eu acredito que isso também já tenha acontecido com você. Você comenta aqui uma história que você não era para falar e você falou. Que era um serviço que você ficou muito feliz, você compartilhou com alguém e não aconteceu. Algo que você ia e não aconteceu, não é? É, sim. Exemplo, pô, vou fazer prova. Vou estar lá. Gente, só fazendo prova hoje, hein? Gente, eu vou. Ganhei um passaporte para Estados Unidos. Gente, ó, vou para Estados Unidos. Nem chegou no lugar, já tá Isso aí. postando. Aí acaba interrompendo. Aí acontece o quê? Viagem cancelada, dá um problema no voo. É. Aí a pessoa, exemplo, vou fazer autoescola. Ah, vou fazer autoescola, vou postar pra todo mundo. É. Aí não passa. Ai, Deus, por que eu não passei? E aí comecei a questionar. Aí Deus tá olhando, É. lá de cima olhando assim. Tá falando demais. Mas Fecha é. a boca. E Deus tá dizendo pra mim e pra você, nesse momento, é tempo de entregar nas mãos dele. Porque quando a gente fala fora do tempo, a gente interrompe o que Deus quer fazer. Lembra daquela passagem de Jairo? Que as carpideiras estavam em volta? Começaram a falar. Morreu. Aí Deus, o que Deus fez? Sai. O que tá dentro pode sair. Por quê? Tem gente que atrapalha. Tem gente que não vem pra somar, vem pra atrapalhar. Então, por isso que eu falo, multidão atrapalha o propósito. Então, tem multidões que tem que sair do nosso caminho. Porque se a gente, exemplo, colocar qualquer pessoa dentro da nossa casa, exemplo, comprei geladeira. Aí eu vou colocar aquela fulana dentro da minha casa. Queimou do nada. Que isso, gente? Não. Matheus vai falando das coisas. Aí eu lembro das coisas que aconteceu comigo. Aí eu conquistei a casa. Aí vamos lá, a gente fica empolgada, a gente quer estar mais amiga, né? Meu Deus do céu. Aí, jogo de panela de vidro, tampa de vidro. Era meu xodó. Tampa de vidro. A tampa de vidro caía. Nunca quebrou. Aí foi uma pessoa lá, foi lá. Nossa, essa tampa de... Ai, acho linda essa tampa de vidro. Gente, quando a pessoa foi embora, a tampa de vidro caiu. Quando ela parou, ela trincou toda. Eu, não acredito. Eu não acredito nisso. O raio caía tanto que não sei o que. Eu falei assim, gente, a gente pensa que não. Nem tudo... Mas tudo é espiritual. Isso. A gente deixa acontecer, a gente abre portas. Verdade. A gente abre portas, às vezes, para o negócio acontecer. Deus fica assim, ó, tô vigiando, você tem que vigiar. Eu tô aqui, você tá facilitando, tá dando brecha. Depois vem me socorrer, vem atrás de mim querendo socorro. Mas a gente tem que vigiar. Eu falo brincando, mas a brincadeira é sério. Tem coisas que a gente tem que... Fechar a boca. Realmente fechar a boca. Eu lembro, que eu falei da outra vez no podcast. Eu tava querendo voltar a estudar. Assim, vou fazer direito. Aí fui eu, bocuda, falar pras colegas. Eu acho que eu... Toda animada, acho que eu vou fazer direito. Quero fazer. Pô, me jogaram um balde d'água. Te orienta, pra que tu vai fazer outra faculdade, que não sei o quê. Mas eu fiquei tão pequenininha, eu fiquei assim...
Ai, também acho e tal. Aí conversando com a minha mãe, não, tá bom, tu vai, tu quer fazer, tu vai, não sei o quê. Graças a Deus, falta menos de 2 anos pra terminar. Tipo assim, se eu tivesse dado. É. Tem coisa que a gente deixa se permitir, assim, regar, né? As palavras, a gente tem que aprender a se blindar. Porque nem todo mundo que bate, dá tapinha nas costas, Isso. é seu amigo. Nem todo mundo, né? A gente fica assim, não, é meu amigo. Não, fechamento. Meu pai dizia muito assim, eu tenho que ter cuidado é com meu amigo que tá aqui. O Isso, do inimigo lado. tá longe. O inimigo, ele vai procurar, vai tentar saber da tua vida alguma coisa pra te prejudicar. O amigo, ele tá ali do teu lado. Senta na tua mesa. Qualquer passo ali, qualquer coisa, ele te... Igual aquela passagem, né, que me fez lembrar aqui, de Josué. No momento da caminhada dele, muitos bateram no ombro dele e falaram: Josué, tô contigo. Josué, pode contar comigo. Aí Josué acabou observando o cenário, as pessoas falando: tá comigo. Mas as pessoas, na primeira atitude, cadê as pessoas? Sumiram. Ele continuou caminhando. Aí chegou um tempo que ele ficou desanimado. A Bíblia nos diz que, Josué, porque tu estás prostrado, levanta-te. Então é Deus dizendo: ué, tá esperando o apoio de alguém pra se levantar? Tu tá esperando alguém falar que eu tá contigo pra você se levantar? É Deus dizendo: se levanta porque eu tô contigo. Tu não depende da multidão pra torcer por você. Você não precisa das pessoas pra te aplaudir. Vai, não, vai você. Porque quem vai realizar os sonhos é você. Quem vai conquistar o sonho, a faculdade, é você. Não dependa dos outros. Porque as pessoas estão ali para uns para torcer contra, outros só esperando a tua queda para te apontar. E nós aprendemos que estamos numa nuvem, né, de testemunhos que nos rodeiam, as pessoas ali, algumas pessoas para nos apontar. Ele ali tá subindo, tá indo na igreja à toa, tá buscando a igreja à toa. Verdade. Ué, esse aí tá gravando vídeo pra quê? Perdendo tempo. Mas Deus olhando assim o cenário, deixa eu falar. Porque enquanto estou jogando o teu cenário de agora, eu tô preparando o teu cenário da tua vitória. Deixa eu te julgar. Enquanto estou te julgando, Deus está realizando sonho. Enquanto estou te julgando, Deus está realizando Verdade. promessas. Verdade. Eu ia fazer essa pergunta agora, assim, pra você. Você falaria pra alguém que tá sem esperança. Aí você já deu o papo, já falou aqui. E é de continuar, de não desistir. E você falando, é muito o que a gente vive hoje nessa era digital, né? Que as pessoas buscam aplausos, que as Sim. pessoas buscam incentivo. E aí fica muito aquele mimimi, porque eu postei e a pessoa não curtiu. É meu amigo, mas não curte. Aí você vai parar de fazer porque o amigo, o fulano não curte? Você tá fazendo pra ele curtir ou você tá fazendo pra você mesmo, para suas conquistas? Não é? Sim. Aí fica dependendo de fazer algo porque tá Quando os outros. esperando alguém elogiar ou tá esperando alguém te impulsionar pra fazer o que você quer. Aí o cara lá de cima tá assim, tá difícil te ajudar, né? Tá difícil. Tá difícil te ajudar, né? Poxa. Matheus, fala um pouquinho sobre, na sua opinião, o que você acha que mais afasta os jovens de Deus hoje em dia? Mas afasta os jovens de Deus hoje é mais as buscas momentâneas. Eles querem algo de momento. Algo de momento. Bebida, festas, farra. Algo que vai saciar eles no momento ali. Acho que é passageiro. Porque quando a gente entende que Deus ele nos preenche, nada nos abala. Porque quantos jovens estão aí vazio, tem dinheiro, tem condições boas, Verdade. bebe, Hum. tem vários amigos, tem condições, mas está vazio. Porque o que nos preenche não é bebida, o que nos preenche não é palavras doces, o que nos preenche não é sorrisos, o que nos preenche é a presença de Deus. Porque quando a gente está longe da presença de Deus, a gente fica vazio. Somos como uma folha seca caída no chão. Mas quando temos a presença de Deus, é como um carro. O carro precisa de combustível para continuar. Tem gente que só precisa de um pouco de combustível para se levantar novamente. E cantava. Hoje já não canta mais. Pregava. Hoje já não pregava mais. Porque ouviu palavras que machucaram. Ouviu palavras que entristeceram. Ah, mas Mateus, o fulano falou algo ao meu respeito que me feriu muito. E é Deus dizendo: seu alvo tem que sempre ser Cristo. O que as pessoas falaram, deixa de escanteio. E elas vão dar conta. Tudo aquilo que falaram de você com Deus. Segue em frente.
porque Deus vai realizar grandes coisas na sua vida. Você falou aí sobre quando coisas momentâneas, né? Coisas Isso, passageiras, né? A felicidade em Cristo é diferente, né, Matheus? muito. A felicidade em Cristo, ela é eterna. Agora, tem gente que fala assim, já ouvi muito isso. Ah, mas no mundo nós temos felicidade também. Tem. Mas é aquela felicidade momentânea. Uhum. Vem hoje e amanhã. A tristeza. Sorrir pra todo mundo. Aquele sorriso com gato, né? Tá sorrindo ali, tá feliz. Mostrando um sorriso pra todo mundo. Mas é um sorriso, tipo, pra disfarçar É. as feridas que há dentro do coração. Tem gente que tá sorrindo pra todo mundo, mas só Deus sabe quanto dói, quantas palavras que lançaram ao teu respeito, quantas humilhações que tu passou nesse casamento, quantas foram as humilhações que tu passou nesse emprego. Deus, ele sabe de tudo. Então Deus, ele permitiu você sair daquele ciclo para você não morrer. Porque é melhor você estar no propósito de Deus machucado, você estar fora dele morto. Então foi necessário Deus te lapidar, te tirar de pé e te tirar você caído, frustrado. Eu fico pensando, a gente fica assim, quantas pessoas que a gente vê muito sobre o caso de, ai meu Deus, agora esqueci a palavra, depressão, né? Que aí acontece, cara, mas fulano tava tão bem, tava aqui com a gente, andava com a gente, tava com a gente, tava sofrendo de depressão, a gente não sabia. E a gente, e eu vou falar assim, é, a maioria, pelo menos dos casos que a gente vê, assim, a pessoa tá afastada de Deus, né? Sim. Depressão. A pessoa se sente de fato sozinho. Quem tá com Deus não tá sozinho. Tá com Deus, se sente preenchido. E isso me chama atenção porque chegou uma fase que eu passei por isso, por depressão. E é uma coisa muito difícil, porque o que mais me falaram foi o quê? Tá com o diabo no corpo. Não recebi aquelas palavras, um conselho, pô, eu tô contigo. Olha, preciso de palavras, tô aqui, não. O que mais foram apontamento. Ao invés de ajuda, aí Deus me ensinou, filho, na tua fase, na tua caminhada, vou te ensinar como que são os frutos que Deus tem. Porque tem muita gente que vive muito de aparência. Mostra Uhum. uma coisa, não é nada daquilo. Mostra ser bonitinho em cima do altar, mas quando tu vai ver os frutos são podres. São totalmente diferentes daquilo que fala, do que prega, do que canta santidade, mas não vive santidade. Prega Uhum. santidade, mas não vive santidade. Prega que ama o próximo, mas está falando mal do próximo. Prega que devemos ser unidos, mas está criando guerra entre os irmãos. Complicada. Só buscando a palavra mesmo. Só, não tem o que falar, só buscando a palavra Sim. mesmo. Qual a maior batalha você acha que a nação enfrenta hoje? É uma batalha em ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque, vou falar assim, é tipo, o que mais tem hoje em dia, né, pregação, é igreja, mas como a palavra de Deus mesmo diz que tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. As pessoas ouvem, entendem, têm conhecimento da palavra, mas não querem botar em prática. Uhum. Sabe o que é errado e sabe o que é certo. Deus dá um caminho, anda por esse caminho. Aí a pessoa quer fazer como Jonas, ir para Tarsis. Deus falou: olha, eu vou te dar a promessa aqui, a promessa vai cumprir desse jeito. Aí tem gente que é assim, Deus falou que eu fazer desse jeito, mas quer buscar o sim de Deus onde ele botou o não. Às vezes, a rota que você quer seguir não é a mesma que Deus quer trilhar na tua vida. A rota que Deus quer é diferente. Aí tem gente que quer que Deus abra uma porta dessa forma, Deus está dizendo, é de outra forma. Uhum. Às vezes a gente quer que Deus faça algo diferente, Deus está dizendo, não é dessa forma. Até quando? Aí a Deus lança aquela pergunta na nossa vida. Até quando tu vai querer o sim aonde eu botei o não? Até quando você vai ficar com um ponto de interrogação aonde eu falei que não vou agir dessa forma? Quer fazer da tua maneira? Ok. Mas se prepara que vai ter frustrações. Se prepara que você vai se machucar. Deus já falou, Deus já deu sinais, e tem gente que está vivenciando as consequências daquilo que plantou lá atrás. E hoje está questionando a Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus está dizendo, é frutos daquilo que tu plantou. Então tudo que a gente faz, o bem ou o ruim, a gente colhe 100 vezes mais. Eu penso que tô falando com Deus, Deus não me dá resposta. Ele já deu a Já deu resposta. resposta. Ele já te deu a resposta.
Mas a teimosia, né? A gente fala assim, tô batendo... Gente, eu faço isso aqui, não dá. Isso aqui não dá. O que que tá dando errado aí, Deus? Isso. Eu já dei a resposta. Quando você falou do caso de conhecer a palavra, né, da pessoa, me lembrou aqui um fato. Eu só não lembro agora o lugar que foi. Não sei se foi na Zona Norte, eu sei que passou na televisão. De uma senhora que estava pregando. Ela prega ali a palavra, ela tem a bolsinha dela ali, as pessoas, né, dão uma moeda, alguma coisa assim, e ela fica ali pregando a palavra. E aí já foi a segunda vez que ela apanhou por estar pregando a palavra. E ela falou assim: eu não estou entendendo, porque tem fulano que canta, bota o som alto ali, não estou criticando, falando da música dele. Eu tô falando assim, ele consegue. E eu só estou aqui falando da palavra de Deus, do amor de Deus, e eu apanho. Então, sabe assim, por quê? O porquê disso, dessa perseguição, enfim. Eu falei assim, a maior batalha realmente é o falar. Porque nos trens o samba pode e a Isso. palavra não pode. Ué, Pode tudo, pode funk, pode. Agora a palavra de Deus é o que incomoda o inimigo. o inimigo fica- certo sempre vira o errado, né? Porque o país o Brasil é um país laico, então assim, a gente tá pregando a palavra, aí onde fala assim, mas quer falar da palavra, quer pregar a palavra, vai pra dentro da igreja. Justamente, quer ouvir um baile funk, vai pra dentro do baile funk, então. Quer curtir um carnaval, vai pra cidade do samba. E não é assim. Então, assim, o que é pra um, tem que ser pra todo mundo. Sim. Eu acredito que realmente essa batalha, a maior batalha é fazer o ser humano. Eu acredito, na minha ignorância, quando eu vejo uma pessoa pregar, ela não tá ali pra te enfiar pro goela abaixo a palavra de Deus. A pessoa tem que ser aberta ou não, porque quiser conhecer um pouco da palavra, né? Respeitar. Não tá ali enfiando pro goela abaixo, né? Porque parece que nada, igual. Mas eu não quero ouvir pregação. É a mesma coisa, a pessoa também tá no treino e quer ouvir um samba. Isso. Né? E tá tudo bem. Mas não é isso que a gente vê. Então, realmente, a maior batalha é levar. Mas, Mateus, eu não sei da Bíblia, não. Mas isso aí, Mateus, não tem uma parte no trecho da Bíblia assim, onde toda a palavra, como é que eu não sei se é Apocalipse, eu não sei que eu não vou falar besteira, porque eu não sei. Essa parte eu já não sei, vou deixar com o Mateus. Mas não tem uma palavra assim que falando de todos, que ele só vai voltar, algo assim, quando todos conhecerem da minha palavra? Todos conhecem Deus, né? Sim, e isso aqui me chama, essa parte aí até me chama, me chama atenção agora, é porque não vai ter aquela desculpa, né? Eu não ouvi a palavra de Deus, não pregaram pra mim, né? Não, a Bíblia não conhecia Deus. Conhecia. Não conhecia. O que mais tem hoje? Toca em redes sociais, pregações, e o que mais hoje tem é desculpa. Né? Até no aplicativo da Bíblia, a pessoa pode ir lá acessar. Hoje em dia, desculpa pra tudo. Desculpa pra ir pra igreja. Hoje a desculpa ou é o frio, ou tá calor demais, ou o tempo tá feio. É o crente é açúcar. Verdade. Nunca tá bom. Aí Deus tá dizendo. Enquanto você ficar comparando o tempo, você nunca vai avançar. Aí Jesus volta, você fica. Então não fica parado por causa das pessoas. Segue em frente. As pessoas não vão te salvar. Quem tem a salvação é individual. Então tem que correr atrás da tua salvação. Porque não adianta nada você também, uma coisa aqui que Deus me fez lembrar aqui, que eu preciso liberar essa palavra também de reflexão, é que não adianta nada também você ficar, Matheus, eu tô um tempão orando pro ciclano, pro fulano, e nada, não tô vendo mudança. Aquele ciclano, ele bebe, não tô vendo mudança nenhuma. Vai ser uma grande verdade que nunca, tipo, até agora eu não vi pregador falar, mas vou falar uma grande verdade que acho que você é atacado, mas vou falar. Não adianta nada você orar, buscar, fazer propósito por essa pessoa se ela não aceita ser mudada. Não adianta nada. A oração vai ser em vão. Como assim, Mateus, em vão? Ué, se a pessoa não aceita ser mudada, Deus não vai obrigar ninguém a nada. Deus não vai pegar a pessoa, vou te obrigar a ser curada, lapidada, não. Só se a pessoa se aceitar. Agora, se a pessoa se aceita a ser lapidada por Jesus, aí Deus transforma, Deus faz algo impossível acontecer. Verdade. Vem lembrar aqui, não sei por que que veio. A gente tá muito em casos de feminicídio, né? E aí, onde veio até foi a pastora, não lembro agora o nome da pastora, que o nome dela ficou bem alta aí, né? Que ela falou sobre isso, né? Em despertar. Você tá orando aí pelo Isso. seu marido, né? Falou de denúncia, né? Você Foi. tá por dentro desse Sim, assunto, sim. mas porque eu não tô muito por dentro, não. Mas estava super em alta. Eu fiquei assim, realmente, até que enfim, uma Isso se levantou para despertar, porque o que mais a gente vê. Já vi casos próximos de
da pessoa, o marido bater, e a gente fala, e aí, vai lá conversar com o pastor, e volta, o que o pastor falou? Não, o pastor falou para orar mais. Tipo assim, dá vontade, na hora que você estiver apanhando, chamar o pastor para ele apanhar no teu lugar. Isso. Porque fala, não, vamos orar contra ele, vamos que vai, e nada, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa não quer mudar, Não quer, não aceita. a pessoa não quer, entendeu? E aí, é sobre isso mesmo, não adianta você dar remédio para quem não quer tomar remédio. Isso. Não adianta querer aplicar injeção. Quem tá gritando, quem não quer. Quer. Então, não adianta. Tá vendo que o camarada é agressor? Tá vendo que o camarada é violento? Cai fora. Ah, não, Deus vai mudar o coração. É. Com o tempo, com o tempo? Cai fora enquanto tempo. Porque se você não sair agora, depois. Você não sabe o dia da manhã. Então tem que correr enquanto é tempo. Porque enquanto você ficar dando cordas, alimentando ali não falo nem diabo, um camarada em vez de Satanás, né? Alimentando ali, você vai acabar morrendo. Então fuja enquanto é tempo. Abra mão. Entendeu? Não ora não, abre mão. Aconteceu um fato, eu não vi aonde, eu sei que foi na Baixada, eu acredito que seja na Baixada, porque eu vi na televisão, então acho que foi na Baixada, que o casal, né, ele matou a mulher, tirou a mulher e ela era ciumenta, mas ela se controlava e a própria mãe do indivíduo, ela falou, né, se entrega e tal, e aí falando que eram muitas brigas. Eu fico vendo assim, gente, às vezes, Cássia, é difícil falar, mas eu acho, eu não sei, é dependência, é deixar levar nesse nível, esperar acontecer, né? Você fala assim, ele é maluco, não faz. Quantas nós estamos vendo que tinha esse pensamento e não estão aí para contar hoje, né? Então a questão, o cara não vai mudar. Aí teve um caso também, acho que foi em Realengo, que a moça apanhou e tal, aí uma ex do cara botou nos comentários. Eu sou ex-namorada dele também, eu passei por coisa pior. Assim, gente, não adianta ir mudar. Não adianta. A gente, em tempo que tá orando, tá gastando latim pro outro, gasta pra si mesmo. Senhor, abre minha mente, me dê forças, né? Isso. Deus me dê força, porque tem gente que tá tampando a visão ali, não tá querendo enxergar. Aí vê o comportamento, aí tá ali, massageando, ele vai mudar porque é bonitinho. Tem gente que olha muito a aparência. Só porque é bonitinho, aí tá ali, massageando o ego. Não, Deus vai mudar. Deus não vai mudar. Se ele não quer ser mudado, não adianta. E não espera a mudança acontecer enquanto ele tá agredindo ou te machucando, não. Faz o seguinte, denuncia. Mas é profeta, mas é homem independente. É profeta? Profetão. Se tá te agredindo, é profeta do diabo. Denuncia. Mas o pastor falou pra fazer o jejum de Daniel. Ele tá fazendo o jejum de Daniel pro leão te comer ali, te devorar. Sai enquanto é tempo. Denuncia ele e o pastor juntamente, que aí os dois vão ficar na grade junto com o leões lá. É verdade, Porque o que mais a gente vê, eu falei assim, meu Deus, é sobre isso. Tem muita enganação, tem muita lábia, mas a gente também tem que tentar se blindar. Sim. Na palavra, né, Matheus? É na palavra. Sim, buscando cada dia mais, se alimentando, se revestindo, porque os dias são maus. Nessa caminhada, uma frase ou um versículo que resume a sua caminhada, a sua trajetória, até que hoje Matheus, o pregador, vem fazendo aí seus vídeos, vem incentivando as pessoas a buscar a palavra, sendo um exemplo, porque as pessoas se identificam com você. Todo mundo, né, tem seus maus caminhos, tem seus pedaços ali, deixa para trás, se renova, todo dia buscando, tentando se alimentar da palavra, cai, levanta. É um conteúdo que o Matheus vem trazendo. Eu sempre falo nas minhas redes sociais, eu falo assim, quem você está seguindo? Porque tem que trazer algo de bom benefício para você. Você consumir pornografia. Mas o que vai te beneficiar? Agora, se você for um conteúdo, uma palavra, às vezes você acorda, não está num dia bom. Você já acompanha o Matheus, vai aparecer ali, né, vídeo do Matheus com uma palavra. Então, é sobre isso. Quem você segue? Quem você está alimentando ali nas suas redes sociais? Quem você está buscando? Então, faça uma limpa, veja quem. A gente tem que estar sempre buscando crescer. Né? Eu quero estar com os bons, assim, igual o Matheus. Eu quero estar no meio dos bons. A gente está sempre crescendo, porque a gente está no mesmo barco, remando no mesmo lugar. Porque tem gente que está no mesmo barco, remando ao contrário. Desse jeito aí. Tá no mesmo barco, mas eu tô remando para a direita, o filho da mãe tá remando para a esquerda.
Então é sobre isso. Matheus, eu quero que nessa câmera aqui, você passa, a gente finaliza, você pega uma palavra, fala sobre as redes sociais, como tá a questão de live, tá fazendo live todo dia, não tá? Como que tá? Já foi pro Instagram? Ele gosta do TikTok. Sim. Que até eu tô gostando. Ele falou, menino, e pior que o negócio é bom mesmo lá, tá? Mas assim, tem que estar em todas as redes. Eu quero ver, eu quero entrar no Tico lá no vizinho, e no Instagram também lá no e ver Matheus lá, com a palavra. Então, agora falando sério, eu falei sério, brincando, mas eu falei sério. A câmera aqui agora é sua, é o seu momento. Quero deixar uma palavra de reflexão para sua vida, você que me assiste. 2 Reis, capítulo 4, que fala sobre aquela viúva, né, que ela perde o marido, ela passa pela fase difícil, pela fase da perca, pela fase da dor. A gente não está preparado para passar pelo momento da dor. Não estamos preparados para passar por um momento difícil. Mas a Bíblia mesmo diz que no mundo a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ela passa pela dor e ela passa pela crise. Isso me chama aqui a atenção, porque quando ela passa pela fase da crise, ela olha o cenário e vai até o profeta. E o profeta pergunta o que ela tem dentro da casa dela. Aqui já está o segredo. Ela diz o quê? Não tem nada. Senão uma botija de azeite. Ela desqualifica aquilo que ela tem. Talvez você possa ter algo na tua casa, ou seu filho, ou sua filha, ou seu esposo, ou até sua esposa, tem dom, que tem chamado, que outrora esteja afastado dos caminhos de Deus. Eu não sei, mas Deus me trouxe aqui para dizer para ti. Ele vai voltar para os caminhos de Deus no tempo certo. Ainda há esperança para tua casa, não vai ter morte, tem vida aí. Porque para ela era cenário de morte, para ela era cenário de crise. Aonde não tinha nada, Deus transformou em muito. O que para você é nada, Deus está dizendo, tem azeite aí. Tem multiplicação aí, se prepara. E até com porta fechada, quando ela fecha a porta, a multiplicação aconteceu. É Deus dizendo para alguém, até com porta fechada eu faço multiplicação. Até no cenário de morte eu trago vida. Até no cenário onde há crise eu trago multiplicação. Então se prepara. Que aonde as pessoas deram notícias de crise, de tristeza, se prepara para o telefonema tocar e vir notícias boas, de vitória, de bonança, de felicidade. Eu profetizo sobre a tua vida. Porque quando ela pega vasos, obedece o profeta, a multiplicação acontece. Porque aqui, não estou falando de vasos, aqui eu estou falando de obediência. Quando você obedece a voz de Deus, o cenário muda. Não adianta você estar no lugar certo, com atitude errada. Ela está no lugar certo, está na casa dela. Mas quando ela entende a voz do mestre, nada atrapalha ela. Para de ouvir opiniões alheias, começa a ouvir a voz de Deus, porque a tua vida só vai mudar quando você resolver mudar a sua vida. Gente, me siga lá no TikTok, underline Mateus, underline Andrade, underline cristão, tá bom? Me siga lá, tem vários conteúdos cristão lá. Por enquanto eu não tô fazendo live, mas irei voltar em nome do Senhor Jesus Cristo fazer live novamente. Mas tem bastante conteúdo bom para vocês. Compartilha, curte. Amém? Me ajuda lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre isso. Cara, Matheus, a gente já tá finalizando aqui. Vou jogar aqui pro nível. Podia ter um podcast, né, Matheus? Palavra, né? Sim, fechou. Seria bom, né? Joguei a palavra. Muda. A gente vai conversar em off. É glória. É sobre isso. Câmera 3, para fechar bem bonito. Vamos jogar nós aqui na câmera 3. A gente fazer aquela chamada, a gente vai estar deixando tudo. Vamos estar deixando tudo aqui na descrição. Curta, comenta, compartilha. O que você achou sobre isso? Bota aqui o que você já passou. Segue o Matheus. Tá? É claro, segue os estúdios Nova Onda. Vou botar lá, Nova Onda. Rádio e Estúdios Nova Onda. Você botar Nova Onda, já vai aparecer. No YouTube aqui, ó, podcast Nova Onda. E é claro também, vai tomar sua água da bica comigo todo dia, Tropa do Café, Cássia das Marias. Tamo junto. Fechamos, Matheus? Fechamos. Então é isso. Até a próxima. Fechando aqui também, ó.